Deixa eu continuar aqui, ó. Então, essa matriz W que eu falei ali, ó, em cima, que ela é N1 por N0 mais 1. Tá? Ela é N1 por N0 mais 1. Tá? Isso daqui é porque você tem a matriz de pesos mesmo, que ela é N1 por N0, e você concatena a coluna de Bayes, que ela é N1 por 1. Tá? Por isso que essa, quando você tem pesos e baias, essa daqui, né, que eu vou destacar em vermelho, essa daqui, ela tem esse shape aqui. Tá? Aí, o que você tem que fazer, então, esse W, esse W, essa matriz W, ela leva, né, os dados de entrada, os dados da layer de baixo para a layer de cima, já incluindo os bias, que vão estar aqui, nesse vetor Y. Esse vetor Y ele tem N1 posições, que são os valores de entrada, né? Então você tem aqui as N1 unidades, aqui você tem as N0 unidades. Então essa matriz W, ela leva, né, para essas unidades aqui de cima os valores, e aí você tem que passar, depois disso, passar esses valores na ReLU. Então o que você faz, né? Então o que você faz é isso aqui, ó. Então você pode falar que você está passando a ReLU aqui nessa matriz W ou simplesmente nesse vetor Y. Simplesmente aqui nesse vetor Y. É a mesma coisa. Né? E aí a ReLU simplesmente o que ela faz é filtrar só os valores positivos. Os valores negativos, se tem algum componente desse vetor Y, né, ou os componentes são as unidades, os valores de cada unidade. Se tem valores negativos, ela retorna a zero. E se o valor for positivo, ela mantém aquele valor. É isso que a ReLU faz. Tá certo? Tá. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Então escrevi, não está muito bem escrito. Vou aumentar aqui, mas eu não estou importando muito com a escrita. Mas aqui você tem, então, o resultado, né? Lá da camada, da segunda camada, né? É isso aqui. Agora, aqui eu chamei, aqui eu estou vendo uma coisa, eu parei para olhar aqui, porque o Y, aqui eu adicionei o 1 do bias. E na verdade, aqui no desenho, do jeito que eu estou fazendo aqui, olhando aqui, né? Vamos olhar aqui para esse daqui, ó, esse desenho aqui, ó. Eu não coloquei ainda o bias, né? Isso aqui não está, isso aqui que eu vou destacar em vermelho, não foi considerado ainda nessas contas que eu acabei de fazer aqui. Você chega com esse WX, né, F aplicado aqui em WX, você acha os valores, os N1 valores aqui das unidades. Depois que você achou, aí você acrescenta mais uma unidade aqui com o valor 1 para repetir o processo que foi iniciado aqui na layer de baixo. Beleza.
porque lá eu estou chamando de Y, então o Y é só essa parte aqui. O Y é só esses N1 neurônios aqui. Lá naquela anotação, eu já estou pensando em levar esses dados dessa layer para cima. Aí tudo bem, quando você leva para cima, aí você precisa colocar essa unidade, né, para representar as conexões do bias da próxima rede, da próxima layer, desculpe. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. 5 minutos. Então, aí o que a gente faz é escrever esse W. Esse W você pode escrever assim, ele é uma decomposição, né? Então ele é um número que eu vou chamar de sigma 1, um vetor U1. Esse vetor U1 ele tem dimensão, ele é um vetor que representa alguma coisa nessa layer de cima. Esse U1, deixa eu abaixar esse desenho aqui. Então eu vou desenhar aqui também deixa eu desenhar aqui o retângulo aqui, ó. Retângulo não, trapézio, né? Trapézio representa todos os pesos, inclusive representa o bias aqui, ó. Tem a unidade do bias, que é o W, né? Esse W que está aqui na minha conta, que eu vou destacar em vermelho, tem tudo, tem os pesos e o bias aqui. E aí você pode fazer essa decomposição dessa matriz, uma matriz, no caso essa é uma matriz retangular, ela não é quadrada, porque N0 e N1, né, N0 mais 1 não é necessariamente igual a N1, pode ser valores diferentes, e na prática é assim, né? Às vezes o N1 é menor do que N0, às vezes é maior. Então, mas enfim, sempre você pode representar essa matriz por uma decomposição. Isso daqui é um número. Então eu vou fazer a decomposição. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu apagar tudo aqui, peraí. Deixa eu fazer um pouco menor. Então é assim, ó. Então você tem sempre assim, um número que em geral eles chamam de sigma 1. Aí isso daqui, o 1, é um vetor. Esse vetor, é um vetor que tem a dimensão N1. Essa dimensão, ele está no R1. Então ele é um vetor coluna, tá? Vou colocar assim, ó. Ele é um vetor coluna. Eu vou colocar o shape dele aqui. Ele tem N1 linhas por uma coluna. E aí tem o V. Eles colocam um T, depois eu explico isso daqui, um T. Eles colocam assim, VT. Não tem muito... Esse T aqui é de transposição, mas é um detalhe que não compensa falar agora, senão a gente perde o fluxo das ideias aqui. E esse cara aqui, ele é 1 por, no caso, ele tem que representar esse espaço que está aqui embaixo, que é o espaço
dos dados, mais essa unidade auxiliar que a gente coloca aqui. Então ele é N0 mais 1. E aí é uma soma desses elementos, né? Então eu vou copiar esse trecho, então são somas. Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui embaixo. É uma soma desses camaradas aqui, ó. Então esse daqui eu tenho que trocar o índice aqui, ó. Então aqui é o índice 2. Aqui tem que ser 2 e aqui tem que ser 2, que é o segundo elemento dessa decomposição. Então aqui você coloca 2, 2 e 2. E você vai até, tem um limite. O último termo é, aí depende. Se, nesse caso aqui, ó, como eu desenhei N1, ele é menor que N0 mais 1 aqui, ó, que é essa dimensão aqui, né? A quantidade de unidades aqui embaixo é maior que a quantidade de unidades aqui em cima. Então, essa decomposição ele vai até sempre o valor menor de unidades. Então, no caso é o N1. Então ele vai, então o último termo aqui vai ter que ser sigma, esse número que está aqui é N1, digamos que sejam 100 unidades. 100 unidades, né? Então aqui vai até 100, esse N1 é 100, e aí você, vou copiar aqui para poupar escrita. Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui. Eu vou apagar isso daqui. Então ele tem que ir, o último termo, apagar esse último termo é N1. Existe um detalhe aqui que eu não vou falar, pode ser inclusive menor que N1. Isso acontece quando tem algum tipo de redundância. Aqui dentro essa matriz, ela não explora toda a potencialidade, vamos dizer assim, né? Estou falando numa linguagem imprecisa, que tem a ver com aquela questão de ranking, né? Então, estou considerando que essa matriz W, ela é full rank, né, que eles falam, full rank. Então ela vai até N1. Mas pode acontecer dela ir menos, essa expansão ela vai menos que N1, ela pode ir para um número menor. Aí depende de propriedades dessa matriz aqui, tá? Mas no máximo ela vai até N1. Aqui, ó. Então tem todos esses elementos.